Olá, Coach Lifestyle, estilo de vida do Coach Magnético. Eu sou o Thiago Dialco e hoje eu quero falar para vocês sobre erros gravíssimos na transição de carreira para você que quer ser coach. Falar dos 3 erros mais graves que eu tenho visto nesses 10 anos como coach de coach. Então é o seguinte, primeiro erro que eu observo em algumas pessoas que querem realmente viver de coach, fazer uma transição de carreira, é o cedo demais, é o apressadinho. Que é o seguinte, tem pessoas que estão fazendo a formação de coaching e já querem na segunda-feira largar o seu trabalho, né? E não é assim, você realmente vai ter que fazer todo um posicionamento de coach, fazer todo um trabalho gradual para fazer essa transição. Teve uma vez um conhecido meu que era coach e ele realmente, e era mais grave porque ele tinha família também, né? Então ele largou seu trabalho, era executivo, ganhava mais de 15 mil reais por mês e o erro grave é que ele não tinha coaches pagantes ainda. Então o que aconteceu? Ele investiu, fez certinho, investiu em site e tudo, só que ele não fez essa transição gradual. E aí o que aconteceu? Ele começou a prospectar depois que ele largou o seu trabalho. E aí ele começou a ficar preocupado. E essa preocupação, eu acredito muito na questão da lei da atração, que a gente tem que estar tranquilo para poder atrair, você tem que estar se comunicando nas redes sociais, se apresentando como coach, mas não pode estar tenso, você não pode ver no rosto das pessoas ou dos clientes um cifrão. Então o que foi acontecendo? Ele começou a ficar preocupado, veio até atrair alguns clientes pagantes, mas poucos, não era o suficiente para o estilo de vida que ele tinha, o padrão de vida, e realmente, lamentavelmente, depois de um ano ele teve que voltar para o seu antigo emprego. Então realmente foi muito traumático para ele, e você que está pensando em fazer uma transição de carreira, eu quero apoiá-lo para fazer uma transição realmente gradual, mas uma transição responsável que realmente vai cuidar de você e da sua família. Então o primeiro erro é não apresse a sua transição de carreira. Tem um tempo ideal e claro, no curso online eu vou estar dando o passo a passo para como você fazer essa transição de carreira. O segundo erro é ao contrário, é você demorar demais para fazer essa transição de carreira. E às vezes eu observo coaches assim que falam, que eu quero viver de coach, eu quero fazer a transição de carreira, eu já não gosto mais do meu trabalho, já não tenho mais energia, não tenho mais motivação. Só que eles ficam demorando demais. Primeiro demoro para cobrar dos coaches. Às vezes fico 6 meses, 1 ano, só atendendo os coaches experimentais, não cobro. E depois demoro muito, às vezes cobro, às vezes não cobro, às vezes não tem constância. Então demoro demais. Eu tenho alguns casos de coach que eu já conheci também, que realmente eles ficam postergando. E claro, a gente sabe que é um medo, né? O medo de dar o passo. A gente vai ter que arriscar em algum momento. Só que eu acredito que todo risco também tem que ser o risco calculado. Então tem que ter uma audácia sim para você seguir o seu sonho, né? E mesmo que talvez algumas pessoas não entendam, né? Talvez da sua família ou amigos, né? Que vão falar, nossa, mas você tem um emprego dos sonhos, como é que você vai largar esse emprego? Mas se realmente seu emprego você não está mais feliz com esse trabalho, então é fundamental que você estruture bem a sua carreira coach para fazer essa transição. Não demore demais, porque aí realmente pode ser que você esteja sabotando, e aí quanto mais você demorar, você vai ficando inseguro, e aí não vai dando razão para esses sabotadores. E o terceiro erro gravíssimo nessa transição é você não fazer uma reserva econômica. E aí que é fundamental, que é importantíssimo. Eu que fiz a minha transição de carreira, eu posso falar assim com propriedade, que como médico para coaching, hoje me dedico 100% para coaching, seminários, palestras, e a gente tem que ter uma reserva. Fundamental, principalmente se você tem família, tem filhos, então tem que criar essa reserva econômica para você ter essa tranquilidade, justamente o que eu falei na dica número 1, você está tranquilo, ter uma reserva econômica. Eu falo assim, um colchão financeiro para você pelo menos ficar 1 ano sem trabalhar. Seria o ideal, que você tivesse um colchão financeiro, pelo menos para 6 meses. E aí vai o quarto erro que agora me veio, agora eu vou dar um bônus adicional para vocês, que é o seguinte. Tem pessoas que pensam que é 8 ou 80. E uma das coisas que eu lembrei que eu fiz na minha transição de carreira, quero compartilhar com você, é o seguinte. Eu trabalhava 40 horas por semana.
E aí fiz a formação de coach, comecei a atender um cliente por dia, né? Atendia no final do meu trabalho, então eu atendia 5 coaches. Como eu vi que os meus clientes de coach estavam muito satisfeitos, eles começaram a pedir horários, falar, doutor, você pode atender meu marido, um parente meu, um amigo, meu irmão. Aí eu comecei a abrir horário de agenda, eu comecei, por exemplo, a abrir a sexta-feira. Então, por exemplo, deixei de trabalhar 40 horas para trabalhar 32 horas por semana como médico, abri minha agenda de coach e comecei a preencher a sexta-feira. Quando preenchi esse dia, comecei a abrir a quinta-feira. Então eu fui fazendo uma transição gradual. Então fui passando de 40 horas, depois 32 horas de trabalho, mais tempo para coach, depois 24 horas de trabalho e assim até fazer uma transição gradual que levou em média um ano e meio, que eu acho que é o tempo ideal que você pode estar dosando. E esse seria o ideal, que você pudesse diminuir no seu trabalho, no seu emprego, continuar ganhando salário, até porque você pode fazer networking no seu trabalho, mas dedicar, quem sabe, 2 dias por semana, como eu dediquei. Tem pessoas que saem do seu trabalho meio período, ficam trabalhando só pela manhã e atendem coaching à tarde, mas vão fazendo uma transição gradual e responsável. Então vamos lá, nem cedo demais, nem demorar muito, reserva financeira, transição gradual, e aí, claro, você vai fazer uma boa transição para coach e viver de coach, viver esse estilo maravilhoso que é ser coach. Gostou do vídeo? Então fique por dentro da minha próxima palestra, é só se inscrever aqui no link aqui embaixo. Venha comigo nessa aventura!